A lista dos meus 5 discos preferidos do Pink Floyd é assim: Saucerful of Secrets em quinto, de 68. Uma Guma, disco 2, porque é duplo, né? O primeiro é ao vivo e o segundo é de estúdio, de 69 em quarto lugar. O More, de 69 em terceiro lugar. O Final Cut, de 83 em segundo lugar. E o The Piper at the Gates of Dawn, de 67, o primeiro do Pink Floyd, com Syd Barrett lá atrás, em primeiro lugar. Hoje nós vamos falar sobre o segundo, The Final Cut. Esse é o The Final Cut do Pink Floyd. E olha só a situação da capa. Dá pra ver o disco aqui já, e da contracapa principalmente, né? O próprio Roger Waters se refere a esse disco como um requiem, né? Ou seja, uma missa fúnebre para o sonho pós-guerra. Fazia muito tempo que eu não ouvia, né? Antes de fazer essa resenha agora, eu reouvi a obra inteira. A primeira vez que eu ouvi esse disco foi lá em 1991, 92. Eu tinha uns 16, 17 anos. E na época não tinha internet, né? Era difícil de conseguir discos, filmes. Mas tinha revistas. Tinha a revista Bis, tinha revistas especializadas, né? E eu me tornei PhD em Pink Floyd, porque eu já era muito fã do Pink Floyd, né? Mas nas lojas só achava os discos triviais do Pink Floyd, tipo Dark Side of the Moon, Animals, The Wall, no máximo, um Wish You Were Here. E a minha curiosidade só aumentava. Então, com muita dificuldade, porque era caro, né? Não era barato. Bom, pra mim, pelo menos, era caro. E aí eu me lembro que acho que a Harvest, com parceria com alguma gravadora daqui do Brasil, sei lá, decidiu relançar alguns discos do Pink Floyd, numa edição daquela época lá. Mas o Final Cut não estava lá, era mais difícil. Aí, um amigo me emprestou uma fita, cassete, porque ele desconfiava que aquilo era Pink Floyd. Pegou de uma tia lá, sei lá. E eu ouvi aquilo e tinha quase certeza absoluta, 99% de certeza que era o Final Cut. Porque, como eu disse, eu era PhD já em Pink Floyd. De tanto ler as resenhas, mas eu acho que o disco que eu mais ouvi do Pink Floyd foi o The Wall mesmo, lá no meu auge adolescente, Pink Floydesco, com 15 anos de idade, talvez. Diagnosticado, doente, obcecado. Era a minha obsessão, o Pink Floyd. Minha primeira namorada terminou o namoro comigo, porque eu raspei um pouquinho a sobrancelha para imitar o personagem principal. E me devotava junto, né? The Wall foi uma bomba que caiu na minha vida eu fiquei afetado por anos e anos. Então Final Cut foi um disco que eu queria muito escutar, porque todas as revistas falavam que era tipo uma continuação do The Wall. Uma das referências mais explícitas a The Wall que aparece aqui é o professor, aquele de The Wall. Aqui ele aparece na faixa Paranoid Eyes e na One of the Few. Tem um filminho, né, que o Roger Waters fez na época mesmo, The Final Cut, com 3 faixas, 3 clipes, né? E no clipe, acho que The Fletcher Memorial Home, o mesmo ator que fez o professor no The Wall aparece no clipe. Aí tem, sem contar, né, as referências do pai dele. E tem uma música, essa por exemplo, The Fletcher Memorial Home, porque o pai dele chamava Eric Fletcher Waters, né? Tá tudo escrito aqui. Então ele nasceu, o pai do Roger Waters, nasceu em 1913 e morreu em 1944 na Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que o Roger Waters se tornasse uma criança traumatizada, insegura e ao mesmo tempo querendo saber de tudo, né? Criança quer saber de tudo. E nessa primeira faixa aqui, The Post-War Dream, é exatamente isso. Ele questiona, primeiro, a proteção religiosa da criança, né?
como refúgio, né? Enquanto a mãe estava sempre ausente. Isso tudo está no The Wall. Ele quer colocar uma culpa em alguma coisa. Was it you or was it me? Did I watch too much TV? Aí o refrão é um auge, né? A música estoura, ele grita e a letra diz: deveríamos berrar, deveríamos gritar. O que aconteceu com o sonho do pós-guerra? Então ele reafirma, né, que, como ele escreveu aqui no slogan do disco, é de fato uma massa fúnebre do sonho do pós-guerra. Aí tem Your Possible Past, que não é nada mais, nada menos que um jogo de figuras do passado com figuras do que viria a ser esse pós alguma coisa. Tem um solo do David Gilmour aqui, de guitarra. David Gilmour sola em 4 músicas aqui, só. Your Possible Past, The Fletcher Memorial Home, The Final Cut e Not Now John. Tem até solo de saxofone aqui. Na Two Suns in the Sunset, tem um solo bem sutil de saxofone. E na Gunner's Dream também. Aliás, o saxofone aparece de uma maneira muito intrigante na Gunner's Dream. Roger Waters, antes de entrar uma parte mais intensa da música, ele solta um grito. And hold on to the dream. E nesse dream, ele mantém a sílaba, continua cantando, e o saxofone vem na mesma nota, enquanto ele continua cantando aqui, o saxofone vai subindo e ele vai abaixando o volume. E o saxofone continua na mesma nota, e a voz dele some e ninguém percebe. Eles já tinham feito igualzinho no Animals, na música Sheep. Mas aí é a mesma coisa. Só que não é saxofone, era sintetizador. Então esse disco tem coisas que buscam um pouco lá, né, do que o Pink Floyd foi até então e do que o Pink Floyd é. Por exemplo, o solo de saxofone, acho que a última vez que apareceu foi no Wish You Were Here. Shine on Chris Diamonds, talvez. Depois tem One of the Few, que, como eu disse, faz uma referência ao comportamento do professor lá do The Wall, que aparece aqui agora, né, pela primeira vez. Depois The Hero's Return, que é uma música... Eu tenho um pouco de preguiça dessa música, mas é uma boa música. Que tem nela, acho que alguns questionamentos também, e aquela coisa da culpa ainda presente aqui, né. Depois The Gunner's Dream, que eu já falei do solo de saxofone, que é uma linda música, uma harmonia e uma melodia maravilhosa. Esse Gunner, não sei se foi quem ajudou a bombardear Dresden, né? Acho que na Alemanha, foi um dos maiores bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial. Depois Paranoid Eyes, né? É um passeio ao inconsciente do professor, né, de novo. Aí tem o lado 2, que abre com Get Your Filthy Hands Off My Desert, que é muito interessante, que o Roger Waters nos coloca ora num deserto, ora num mar. E ele propõe atmosferas interessantíssimas e muito estranhas. Porque do deserto se tem já uma voz distante, gritando, ainda naquele ambiente carregado da guerra, e um avião passa e solta uma bomba. O lado 2 começa assim. Aí tem... é a música mais curta do disco. Ela é toda orquestrada, e na letra ele faz referências e denuncia, né? Por exemplo, Brezhnev pegou o Afeganistão, Reagan pegou Beirute, Galtieri, The Union Jack. Aí ele fala da Maggie, né? Da Margaret Thatcher. Esse disco é de 1983.
Ou seja, está no apogeu do neoliberalismo. E é por isso que ele fala muito de Margaret Thatcher nesse disco, que vai aparecer nessa próxima faixa, The Fletcher Memorial Home. Fletcher, lembrando, era o sobrenome do pai dele. Então nessa faixa ele vai colocar as figuras, os estadistas, os ditadores, os políticos, né, e os seus interesses dentro de uma caixinha, como se fosse uma caixinha controlada por um controle remoto. Essa música é muito melancólica. Cuidado. É uma música corta-pulso. Triste ao extremo. E depois, a próxima faixa, Southampton Dock, é a faixa mais esperançosa do disco. Esse talvez seja o momento mais conflitante do disco. Essa música, agora, começa com sons de gaivotas. Eles desembarcaram em 45, onde ninguém falava e ninguém sorria. Começa assim. E depois ela muda um pouco o clima, né? E emenda em The Final Cut, que é a faixa título do disco. Ela seria a Comfortably Numb do disco, se fosse. Eu acho que o Roger Waters ficou com inveja do Gilmour, né, no refrão do Comfortably Numb, cantando tão bonito, tentou fazer igual aqui, conseguiu, fez melhor. Aliás, essa música tem naquele filminho de clipes que eu falei, e no clipe o Roger Waters está conversando com um psiquiatra, e então ele está conversando também com a consciência dele, né? E parece que no fim ele é salvo pelo gongo porque o telefone toca. E ele não se motiva mais a cometer algo como um suicídio, por exemplo. Depois tem Not Now John, que é uma música muito dançante. O Roger Waters colocou o David Gilmour para cantar nessa música, porque essa é a única música pró-guerra. Então ele coloca o David Gilmour na personagem de um, sei lá, de um imperialista, talvez, de um capitalista. Isso explica muito o que é essa divergência de gênios dentro da banda, né? Roger Waters e o David Gilmour. E tem essa insistência, né, na voz do Gilmour a favor da guerra. E o disco fecha maravilhosamente com Two Suns in the Sunset. Existe outro conflito muito notório nessa faixa, que é a letra com a música. A música é toda otimista e a letra é bem pesadinha. Ele fala do Holocausto aqui na letra. E fecha o disco com esse desfecho dos dois sóis, não é mesmo? O sol e a bomba nuclear, né? Essa música é inspirada num filme de 54 ou 58, chamado Ashes and Diamonds, que é inspirado num livro de 1948. Então esse foi o Final Cut do Pink Floyd. Eu recomendo fortemente ouvirem os discos solos do Roger Waters depois desse disco, principalmente o Amused to Death, de 92, eu acho. Tem muitas outras coisas para falar desse disco, que eu provavelmente esqueci muita coisa que eu queria falar, mas não tem jeito, né? É isso aí.